A jornada do Luke Skywalker, de um simples fazendeiro a um mestre Jedi. Essa é uma daquelas histórias que a gente conhece de cor, não é mesmo? Mas e se por trás de toda essa aventura espacial existir algo mais profundo? Vamos mergulhar em como a saga Star Wars acaba refletindo temas espirituais bem antigos. Temas como esperança, redenção e, claro, sacrifício. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa aqui é essa: o que um personagem como um Jedi pode de fato nos ensinar sobre a fé? Vamos explorar juntos os paralelos incríveis entre o caminho que o Luke trilhou e os princípios de uma jornada espiritual de verdade. E para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. A gente começa com a jornada espiritual do herói, depois passa pelo chamado e o caminho que ele segue. Em seguida, a gente mergulha na tentação e redenção, encara o fracasso e o sacrifício final, para terminar com a ideia de um legado de luz. Vamos nessa. Primeira parte, a jornada espiritual. O lance aqui é olhar para a história do Luke não só como um filmaço de ficção científica, mas como uma espécie de parábola moderna, sabe? Uma história que fala sobre esperança e sobre a chance de redenção que todos temos. Agora, a segunda parte, o chamado e o caminho. A jornada do Luke não começa num palácio ou num centro de treinamento. Começa no meio do nada, numa fazenda de umidade em Tatooine. Ele não escolhe o destino dele. O destino meio que bate na porta. Isso soa familiar, né? É um eco de muitas narrativas espirituais. O caminho do Luke é um processo, não acontece da noite para o dia. Primeiro, ele precisa ouvir o chamado. Depois, ele tem que ter a coragem de deixar a Tatooine pessoal dele, sabe? A sua zona de conforto. Aí, ele aprende com mentores, como o Obi-Wan e o Yoda. E o mais importante, ele vai ter que enfrentar o fracasso. É uma transformação gradual, passo a passo. E isso se conecta com uma ideia muito poderosa. Essa citação reflete bem o que está em 1 Coríntios, a ideia de que, muitas vezes, pessoas comuns, improváveis, são chamadas para missões extraordinárias. A origem humilde do Luke, um garoto do deserto, é um paralelo perfeito com essa verdade. Certo, agora a jornada fica mais intensa. Terceira parte, tentação e redenção. Aqui, o foco sai da guerra lá nas estrelas e vai para a maior de todas as batalhas, aquela que acontece aqui dentro da gente. Esse é o momento, o ponto de virada da saga original. O que define o Luke Skywalker não é um golpe de mestre com o sabre de luz, mas um ato de não lutar. No clímax de O Retorno de Jedi, ele joga a arma fora. Ele escolhe a misericórdia em vez da vingança, porque ele consegue ver que ainda existia um pai por trás daquela máscara de monstro. A vitória do Luke aqui redefine o que a gente pensa que é vencer. Ele não ganha pela força, mas pela compaixão. E isso espelha o coração da mensagem do Evangelho, a graça que é oferecida até para aqueles que todo mundo já considera perdidos e irredimíveis. É a crença de que toda alma pode ser resgatada. Essa ideia de um amor que salva, que não desiste, está ancorada bem aqui, em Romanos 5:8. É o resumo de uma fé que age pelo outro, mesmo quando o outro aos nossos olhos não merece. É um amor que vai primeiro. Bom, chegamos na fase talvez mais complexa de toda a jornada. Quarta parte, fracasso e sacrifício. É aqui que a gente encontra o Luke mais velho da nova trilogia, um herói que está bem, quebrado, marcado pelas próprias falhas. Na nova trilogia, o herói está em exílio. Ele se isolou do mundo por causa do seu maior fracasso, Ben Solo, o seu sobrinho. Ele vive atormentado, duvidando de tudo que construiu. É um retrato muito honesto do desânimo, que lembra muito as crises de fé de figuras bíblicas como Elias ou até mesmo Pedro. Mas e esse é um mais fundamental. O fracasso não é o fim da linha. Como essa reflexão nos lembra, uma queda não anula o chamado. A mensagem aqui é de pura esperança, de restauração. Errar faz parte do caminho, mas não precisa ser o nosso destino final. E isso nos leva direto ao seu último ato. O Luke não volta para destruir seus inimigos com poder. Ele volta como um símbolo, para salvar seus amigos. O sacrifício dele não é um ato de guerra, mas um ato de amor. Um gesto para reacender a chama da esperança na resistência. Não é uma derrota, de jeito nenhum. É um tipo completamente diferente de vitória. Esse sacrifício se conecta perfeitamente com a expressão máxima de amor descrita em João 15:13. É a prova de que a verdadeira força, no fim das contas, não está em vencer batalhas, mas em se entregar por algo maior, pelas pessoas que amamos. E assim chegamos à nossa conclusão. Quinta e última parte. Um legado de luz. Depois que a poeira abaixa e a batalha termina,
O que realmente fica? Vamos pensar sobre o significado duradouro da jornada completa do Luke Skywalker. No final, o verdadeiro legado do Luke não é o seu poder com a força, não é ser o Jedi mais forte. É a sua escolha. A sua escolha consistente pela luz, mesmo e principalmente quando o caminho das trevas parecia muito mais fácil. É um legado de caráter, não de força bruta. E para fechar essa nossa análise, essa passagem de João 1:5, nossa, ela parece que resume tudo, né? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É uma mensagem final que nos lembra que, não importa se é numa galáxia muito, muito distante ou aqui mesmo, a esperança e a luz, elas sempre valem a pena.